Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para mais uma homilia diária, momento de graça e privilegiado de escuta e partilha da Palavra de Deus, do Santo Evangelho. Neste tempo pascal, a Igreja nos envolve com a luz da ressurreição. Não celebramos apenas um acontecimento que ficou lá no passado, mas uma realidade viva. Cristo ressuscitado continua a falar, continua a iluminar, continua a salvar. E hoje no Evangelho, Jesus não apenas ensina, ele exclama em alta voz. É um grito divino dirigido ao coração da humanidade. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Essas palavras nos colocam diante de uma verdade essencial. A fé cristã não é simplesmente acreditar em ideias religiosas, mas entrar em comunhão com o próprio Deus. Crer em Jesus é ser conduzido ao Pai, e isso muda tudo. Porque muitas vezes nós reduzimos Deus a um conceito distante, a uma força abstrata ou até uma projeção das nossas necessidades. Mas Jesus rompe com todas essas imagens limitadas, ele revela o rosto do Pai. Por isso ele afirma: quem me vê, vê aquele que me enviou. Aqui está o coração da nossa fé. Deus tem rosto, Deus tem voz, Deus tem um modo de amar, e esse modo se chama Jesus Cristo. Quem olha para Cristo crucificado e ressuscitado, descobre que Deus não é indiferença, não é condenação, não é frieza. Deus é amor que se entrega, é misericórdia que busca, é luz que ilumina. E então Jesus se apresenta como uma das imagens mais fortes de todo o Evangelho. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A luz, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas algo bonito. Ela é necessária. Sem luz não enxergamos. Sem luz nos perdemos. Sem luz vivemos na insegurança. E se olharmos para o nosso tempo, veremos quantas trevas ainda existem. Trevas no coração humano, trevas nas relações, trevas na mente, como a ansiedade, o medo, a falta de sentido, o vazio existencial. Mas Cristo vem exatamente para isso, iluminar a vida humana por dentro. Ele não vem apenas resolver problemas externos. Ele vem transformar o interior do homem, o interior de cada ser humano. No entanto, há algo muito sério neste Evangelho. A luz não se impõe. Deus respeita a liberdade humana. Podemos acolher a luz ou rejeitá-la. E aqui Jesus diz algo que precisa ser bem compreendido. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo. Quem me rejeita já tem o seu juiz. A palavra que eu falei
o julgará no último dia. Isso significa que o julgamento não é um ato arbitrário de Deus, mas a consequência da nossa própria resposta à verdade. A palavra de Cristo é luz, e diante da luz, cada um de nós revela quem realmente é. Se acolhemos a palavra, somos transformados. Se a rejeitamos, permanecemos nas trevas. O juízo acontece no encontro entre a nossa liberdade e a verdade de Deus. E é aqui que o Evangelho se torna profundamente atual e exigente. Não basta ouvir Jesus, é preciso viver o que ele diz. Não basta admirar o Evangelho, é preciso encarná-lo. E o próprio Cristo nos dá a chave. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Obedecer a Deus não é perder liberdade, mas encontrar o caminho da vida. O mundo muitas vezes nos ensina o contrário, que liberdade é fazer o que queremos, seguir nossos impulsos, viver sem limites, mas a experiência mostra que isso, na verdade, nos aprisiona. A verdadeira liberdade nasce da verdade, e a verdade nos é revelada por Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, é neste ponto que a vida de Santa Catarina de Sena, cuja memória recordamos hoje, ilumina profundamente o Evangelho. Essa jovem mulher simples, sem estudos formais, tornou-se uma das maiores doutoras da Igreja porque deixou a luz de Cristo penetrar totalmente a sua vida. Ela compreendeu algo essencial. Deus não é uma ideia, é uma experiência viva. Em uma de suas frases mais conhecidas, ela diz: "Se fores aquilo que deves ser, colocarás fogo no mundo inteiro." Mas o que significa ser aquilo que se deve ser? Significa viver na verdade de Deus. Significa deixar-se iluminar por Cristo. Significa permitir que a palavra transforme o coração. Ela também dizia: tudo procede do amor. Tudo está ordenado para a salvação do homem. Deus não faz nada sem este objetivo. Essa frase nos ajuda a entender o Evangelho de hoje. Cristo não veio para condenar, mas para salvar. Tudo em Deus é amor. Mesmo quando a palavra nos corrige, mesmo quando ela nos confronta, mesmo quando ela nos chama à conversão, é sempre por amor. Porque Deus quer a nossa vida, quer a nossa salvação, quer nos tirar das trevas e nos conduzir à luz. Mas isso exige uma resposta. E talvez hoje precisemos nos perguntar com sinceridade: em quais áreas da minha vida ainda existem trevas? Onde eu ainda resisto à palavra de Cristo? O que eu preciso mudar para viver na luz? O tempo pascal é tempo de renovação. Cristo ressuscitou, mas será que a sua luz já iluminou plenamente a minha vida? Ou ainda há espaços fechados, áreas escondidas, decisões não entregues? Meus irmãos e minhas irmãs, a santidade não é algo distante. Ela começa com pequenas decisões concretas. Escolher a verdade em vez da mentira, escolher o amor em vez do egoísmo, escolher o perdão em vez do ressentimento, escolher Deus em vez de si mesmo. Foi assim que Santa Catarina se tornou luz para o mundo. E é assim que nós também somos chamados a viver. A Igreja, neste tempo pascal, não apenas anuncia que Cristo vive, ela nos convida a viver como ressuscitados, ou seja, como filhos da luz. Que hoje possamos abrir o coração, acolher a palavra de Cristo e permitir que ela nos transforme profundamente. E que, iluminados por essa luz, possamos também iluminar os outros. Porque um cristão verdadeiro não guarda a luz para si, ele a transmite. Rezemos assim: Senhor Jesus, luz do mundo e fonte da vida eterna, ilumina as trevas do nosso coração. Dá-nos a graça de acolher Tua palavra com fé, de vivê-la com coragem, de permanecer firmes na Tua verdade. Liberta-nos de tudo aquilo que nos afasta de Ti e conduz-nos pelo caminho da luz. Pela intercessão de Santa Catarina de Sena, ensina-nos a amar como Tu amas e a viver plenamente a nossa vocação. Assim seja. Amém.
Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.